boa tarde. O Marítimo venceu hoje o Sporting B por 1-0 em jogo da sexta jornada da Segunda Liga, que teve lugar no estádio Aurélio Pereira, em Alcochete. Numa partida equilibrada, a formação insular abordou os últimos minutos em superioridade numérica, na sequência do vermelho direto felicíssimo aos 79 minutos, e foi nessa reta final que acabou por chegar ao golo aos 86 minutos por intermédio de Simo Buzaidi na marcação de uma grande penalidade. Com esta vitória, o conjunto de Vítor Matos passa a somar 13 pontos, mais um do que a equipa secundária do Sporting, passando a ocupar o segundo lugar da classificação do campeonato, que dá acesso via direta à subida de divisão. No final do encontro, Vítor Matos, treinador do Marítimo, assumiu que foi difícil arrancar os 3 pontos. Sim, sem dúvida. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, que ia ser um jogo competitivo, com uma equipa que gosta de praticar muito bom futebol, com jogadores com muita qualidade, um bom processo como é a equipa do Sporting. O jogo podia ter calhado para o Sporting nas duas oportunidades que tiveram, podia ter calhado para nós na segunda parte nas oportunidades que tivemos. Questão de detalhes, os jogos nas equipas que estão a jogar desta forma muitas vezes vai-se decidir nestes detalhes. Importante, acima de tudo importante para nós também passarmos uma imagem diferente daquilo que foi o último jogo para a taça. Era muito importante para nós termos este tipo de atitude, termos este tipo de caráter, e isso deixa-nos a nós extremamente orgulhosos. A bancada visitante que esgotou, com a presença de centenas de adeptos do clube madeirense. O técnico também pediu tempo para a equipa ganhar consistência. Há muitas coisas que carecem de consistência, não é? E essa consistência vamos tendo, ganhando-a com os jogos também que vamos tendo. É óbvio que o jogo que jogamos para a taça não nos define, mas aquilo que nos define é esta reação, e essa reação é aquilo que temos que construir e continuar daqui. Agora temos o próximo jogo com o Académico Viseu e a partir daí continuamos. Parabéns também ao Sporting, também deixar uma palavra de apreço aos nossos adeptos, porque mais uma vez são fantásticos e deixa-me a mim muito orgulhoso em representar este clube e ter adeptos desta forma. Marítimo que somou mais um jogo com a baliza a 0 e é já a melhor defesa da Segunda Liga. A forma de construir também um processo passa por defendermos bem para conseguirmos atacar bem também, da mesma forma que atacar bem para defender bem. E sim, aqui também determinante o próprio Samu, que fez uma defesa incrível, e do mesmo lado também o Sporting com o Calai. Por isso acho que muito campeonato pela frente, contente com a vitória agora e vamos. Samu, que foi precisamente eleito o homem do jogo, fez não uma, mas 4 grandes intervenções e evitou por diversas vezes o golo dos Leões. No final, houve dedicatória especial. Quero elogiar o espírito que tivemos. É incrível, não é fácil, muitas vezes, com a qualidade da outra equipa, isto é olhos vistos, que eles têm muita qualidade, às vezes saber sofrer, às vezes saber estar sem bola, e nós conseguimos também, com humildade, que a Segunda Liga precisa ter muita humildade, acho que conseguimos respeitar o adversário e disputar bem este jogo. Queria também dedicar este prémio a um rapaz que infelizmente teve um acidente, o Diamantino. Nós tivemos a oportunidade de o ir visitar esta semana e o festejo foi para ele, e queria-lhe desejar, queria que ele continuasse a luta dele, como tem feito com grande vontade de vencer. O guarda-redes do Marítimo, Samu, foi eleito o homem do jogo na partida deste sábado frente ao Sporting B, que terminou com a vitória dos verde-rubros por 1-0. Na próxima jornada, os verde-rubros recebem o Académico de Viseu nos Barreiros. O jogo está marcado para sexta-feira, dia 3 de outubro, às 6 da tarde, e conta naturalmente com relato aqui na antena da TSF. O Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal rejeitou uma providência cautelar apresentada por 18 moradores contra a Câmara Municipal e contra as 4 empresas que pretendem desenvolver um projeto imobiliário na Praia Formosa. Trata-se da segunda ação cautelar contra o plano de urbanização daquela zona do Funchal, que acaba indeferida em tribunal. Os requerentes residentes nesta área argumentaram que a aprovação da chamada Unidade de Execução da Praia Formosa
feita há quase 2 anos, violou diversas normas. Entre as irregularidades apontadas estão questões ambientais e urbanísticas, a ocupação indevida de terrenos do domínio público marítimo e a falta de uma avaliação de impacto ambiental. Apontaram também riscos sérios de erosão costeira, inundações e instabilidade das arribas. Por isso pediam ao Tribunal que suspendesse de imediato o ato da Câmara, alegando existir urgência para evitar danos irreversíveis. A juíza Mariana Colasso entendeu, no entanto, que esse risco imediato não está demonstrado. Sublinhou que as operações urbanísticas ainda não avançaram, pois dependem de licenciamento e que só com o início efetivo das obras poderiam verificar-se alterações irreversíveis no território, bem como a remodelação de terrenos ou impactos ambientais visíveis. Assim, o pedido de suspensão da eficácia do ato administrativo foi indeferido. Apesar disso, a decisão não deixa de levantar dúvidas quanto ao futuro do projeto. A magistrada assinala 3 pontos que podem ser decisivos na ação principal. Em primeiro lugar, alerta para a possibilidade de parte do empreendimento vir a ocupar terrenos pertencentes ao domínio público marítimo. Em segundo lugar, considera que a área em causa deveria ter um estatuto equiparado ao de Reserva Ecológica Nacional. E, por último, Mariana Colasso aponta a ausência de uma avaliação de impacto ambiental global. Na prática, cada promotor apresentou individualmente os seus projetos, mas, segundo a juíza, isso não permite uma análise integrada dos efeitos ambientais, nem favorece a percepção da população em relação às ameaças na zona costeira. Segundo o vereador, com a pasta do urbanismo da Câmara do Funchal, os empreendimentos vão estar entre 50 a 80 metros afastados da orla costeira. Nesta unidade de execução foi contemplado várias áreas, nomeadamente a zona que será uma zona pública para parques, jardins, zonas de lazer, tudo isso, e outra parte, que é a parte que vai ser edificada. A parte da edificação será toda construída o mais afastada da orla costeira. A edificação que está prevista para o local é uma edificação de 6 edifícios para o fim, essencialmente, de habitação, que são constituídos por cerca de 550 focos e umas zonas de lazer que serão complementadas com uma área de comércio que é de apoio à praia e toda aquela zona da promenade. Todas as infraestruturas serão executadas pelos privados. Vai existir um contrato de urbanização, tem que ficar especificado tudo o que compete a cada um dos proprietários daqueles prédios, o que é que podem construir e o que é que têm de executar em termos das infraestruturas. João Rodrigues, que na apresentação da unidade de execução da Praia Formosa também fez referência aos 38 mil metros quadrados que seriam cedidos pelos privados à população. Nós temos uma praia com uma extensão de 1000 metros, 1 quilómetro. Temos uma área que vai ser cedida para um parque urbano que é composta por vários jardins e outros equipamentos públicos. E essa área, só de extensão, que acho que também é interessante saber, tem uma profundidade de 80 metros. Ou seja, desde a orla costeira até às edificações temos 80 metros, entre 50 a 80 metros de extensão, em termos de profundidade. A área só para aquele parque urbano são de 38 mil metros quadrados. Ou seja, no futuro, brevemente, teremos um parque urbano maior que o Parque de Santa Catarina, que tem uma área de 35 mil metros quadrados. Além disso, o autarca também garantiu que haveria espaço para criar zonas de estacionamento rotativos. Dentro do que está previsto da construção, há uma situação que nós não abrimos mão e que está todo já acertado nesse sentido, que é criar estacionamento rotativo. Não será estacionamento ao ar livre, poderá existir algum ao longo dos arruamentos, mas será criado pelo menos 600 lugares de estacionamento rotativo. São parques de estacionamento rotativos, como temos no Lido, quem chega, estaciona e isso. A apresentação da unidade de execução da Praia Formosa que se realizou há sensivelmente 2 anos. A oposição que não perdeu tempo e foi hoje até à Praia Formosa prometer continuar a falar sobre o tema e a recorrer aos tribunais. Foi o que disse Dina Letra, candidata do Bloco de Esquerda à Câmara do Funchal. É uma batalha que nós, claramente, não é de agora que defendemos, já fomos dos primeiros, não interessa, fomos dos partidos que denunciaram esta situação. Nós viemos aqui à Praia Formosa denunciar que
o projeto já estava a ser vendido quando ainda não sequer tinha dado entrada na Câmara Municipal do Funchal. Isso é uma coisa extraordinária. Portanto, vê-se claramente o favorecimento que existe por parte do PSD Madeira aos grupos económicos, sempre em detrimento dos interesses da população. O Bloco de Esquerda defende o interesse público acima de tudo. Nós, na Câmara Municipal do Funchal, se for eleita Presidente da Câmara Municipal do Funchal, irei reverter esta situação, usar os mecanismos que a Câmara dispõe para tornar esse espaço que é privado em favor da cidade e desenvolver um parque urbano onde as famílias possam estar, com jardins, com espaços de lazer, com desportos, onde seja possível ter desportos ligados possivelmente ao mar, porque o Funchal também precisa de espaços verdes. Dina Letra, que criticou fortemente a postura do atual Executivo liderado pelo PSD. O PSD Madeira, o Executivo da Câmara Municipal do Funchal, à revelia do Plano Diretor Municipal e, contra o interesse público, decidiu criar aqui uma unidade de execução e favorecer claramente uns grupos de empresários que irão ocupar a Praia Formosa com empreendimentos de luxo que não são de todo voltados para a população. A Praia Formosa é o último reduto de acesso livre ao mar. Se os funchalenses tomarem atenção, toda a nossa orla costeira está ocupada ou por hotéis ou por acessos que são pagos. São muito poucos aqueles que são gratuitos. Portanto, os funchalenses precisam de estar alerta para o que está aqui a acontecer. A mesma linha de pensamento que expressou hoje Ricardo Lume, o candidato da CDU, não quer mais betão na Praia Formosa. É tempo de devolver a Praia Formosa ao povo do Funchal. As suas potencialidades estão a ser desperdiçadas. É urgente defender este património público e impedir que seja transformado num espaço exclusivo de uma minoria poderosa. Não podemos permitir que a Praia Formosa seja só para turistas e estrangeiros endinheirados. Continuaremos a lutar para que este espaço nunca seja transformado num privilégio de poucos, mas sim num lugar de liberdade e vida para todos. Com a força da CDU, com a eleição de vereadores, deputados municipais da CDU, será possível pôr fim às falsas promessas e construir uma cidade onde o poder económico não decide tudo e onde a juventude tem futuro. Na sequência desta providência cautelar, analisada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, foram chamadas a intervir 4 empresas que detêm os terrenos onde está previsto nascer o empreendimento imobiliário da Praia Formosa. De acordo com o processo judicial, a Investimentos Turísticos da Praia Formosa, do Grupo AFA, é proprietária de 2 parcelas com mais de 64 mil metros quadrados, situadas no lado oeste da área de intervenção. O Grupo Pestana, através de 2 sociedades, a Sociedade de Investimentos Turísticos da Madeira e a Quanlux, detém 3 parcelas que somam quase 29 mil metros quadrados. Já a Sociedade Ponta de Lança, que tem como sócios o próprio Cristiano Ronaldo e o Grupo Pestana, é dona de uma parcela com 36 mil metros quadrados, onde antes funcionavam os depósitos da Shell. Dinardo Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Santana e vice-presidente do CDS, encerrou hoje a convenção autárquica do partido em Câmara de Lobos e fez valer o seu estatuto. Por outras palavras, neste momento o peso político de Dinardo vale mais do que o CDS no Conselho. O autarca reconheceu que, no atual quadro político, o peso das figuras locais ultrapassa muitas vezes o das estruturas partidárias. Eu nestes dias tenho feito campanha, muitas pessoas dizem-me que votam mais no autarca, o candidato a Presidente da Câmara e os candidatos que eu elegi, eu escolhi para as juntas, do que propriamente no partido. O partido vem a seguir. Claro que se me perguntar se eu representasse um partido de extrema esquerda ou de extrema direita, seria a mesma coisa? Não, acho que não. Mas cada vez mais eu considero que a figura do autarca é muito mais importante do que o partido. E especialmente depois de 2013, depois do Dr. Alberto João Jardim ter saído de cena, acho que sim, acho que ficou muito mais fácil para os partidos ditos mais pequenos, se tiverem um bom autarca, conseguirem elegê-lo contra todas as probabilidades, porque muitos dos eleitores que votam, curiosamente, para a Câmara Municipal de Santana neste momento, em mim, se votarem, são eleitores que votam no PSD, por exemplo, nas legislativas nacionais e regionais. Portanto,
O eleitorado não é elástico, é o mesmo. As pessoas é que têm que depois distinguir os momentos e saber se aquele autarca serve ou não serve as pretensões delas. Questionado sobre a posição do CDS na governação regional, Dinarte Fernandes admitiu a dificuldade que um partido mais pequeno sente quando integra uma coligação. Aproximar o partido do eleitorado não é fácil. Ser um partido, o partido mais pequeno numa coligação, seja coligação regional ou nacional, sai sempre muito mais chamuscado nas eleições seguintes. E acho que o CDS, por querer estar no governo, por querer dar a mão, neste caso, ao PSD, acaba por sair sempre por baixo nas eleições seguintes. E isto não é fácil, gerir esta dinâmica num partido pequeno como o CDS. Portanto, eu não diria que fazia melhor se fosse líder do CDS, mas acho que o CDS tem que, como parceiro de coligação, tem que mostrar à população o que é que está lá a fazer no governo. Identifico-me com o CDS enquanto partido de centro, moderado, um partido que eu acho que deve ser mais aberto à diversidade e não tão fechado, não tanto às touradas, nem tão contra as minorias que também têm o direito à vida. E se somos um partido democrata cristão, temos que olhar para aquilo que Cristo nos ensinou. Nós temos que, de facto, acolher toda a gente e acolher aqueles que se identificam com as causas que o CDS defende, mas essas causas não são causas fixas e radicais do ponto de vista ideológico ou do ponto de vista da vida de cada um. Ainda assim garantiu que a sua identificação com o partido se mantém, apesar dos momentos de tensão que já protagonizou com o governo. Faz parte também da minha forma de lidar com a autarquia de Santana, mostrar que nós estamos ali no norte, parece que às vezes estamos ali jogados para um canto, mas também temos a nossa importância, uma importância cada vez maior em termos estratégicos na região autónoma da Madeira, no que diz respeito ao turismo, à hotelaria, ao tipo de turismo e hotelaria que queremos para aquela zona norte, para os 3 concelhos, aqui incluo São Vicente e Porto Menezes. E obviamente também muitas vezes não gosto de ser discriminado negativamente e tenho dado o exemplo da Calheta, que é um bom exemplo. Eu gosto da Calheta, para quem, se alguém tem dúvidas do contrário, que não as tenha, dou sempre o exemplo da Calheta, porque há coisas que eu quero que também aconteçam em Santana. Também gosto que Santana seja tratada da mesma forma que a Calheta é. É diferente, não temos a mesma temperatura e a mesma exposição solar nem o mesmo mar do que a Calheta, mas temos o segundo maior concelho da Madeira em termos geográficos, a seguir à Calheta. Portanto, temos ali muito espaço para o Governo poder pensar, investir e repartir, às vezes, os dividendos dessa mesma receita com a Câmara Municipal de Santana. Dinarte Fernandes, que encerrou a convenção autárquica do CDS em Câmara de Lobos. Uma mulher de 33 anos sofreu esta manhã uma queda de cerca de 5 metros quando percorria a Levada dos Caniceiros, na Camacha, junto à zona dos Salgados. A vítima caiu num silvado, manteve-se consciente, mas apresentou fortes dores na região da bacia. No local estiveram os bombeiros chapadores de Santa Cruz e os bombeiros voluntários madeirenses, incluindo a equipa de resgate em montanha, que retirou a mulher do silvado e procedeu à sua imobilização. Devido à distância da estrada principal superior, meia hora a pé, foi acionado o helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil. A vítima foi então resgatada pelos recuperadores salvadores e transportada para as instalações da Proteção Civil. Já no local, uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa assegurou o transporte da mulher para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Foram as notícias com o Ruben Santos. TSF Madeira, Rádio de Informação.